Bom, gente, então voltamos agora para falar um por um desses 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo, por quê? Porque o nome desses tipos, ele já indica qual que é a circunstância, ele é autoexplicativo. Então, eu acredito que na grande maioria desses tipos, vocês não vão ter dificuldade de entender, né? Por exemplo, as causais. Se o nome é causal, é porque a circunstância que ele expressa é de causa, certo? Então, é uma ideia de causa e efeito. Ele estabelece a relação entre a oração adverbial e a oração principal, é uma relação de causa e efeito. Quem que é a causa? A oração adverbial, ela é a causal, né? E a oração principal, então, vai ter um efeito, né? Uma consequência daquela causa que vem na oração adverbial, tá? Então, eu coloquei aqui, né, que mesmo que essa consequência não seja um efeito obrigatório da causa da oração adverbial, mesmo assim, ela é considerada uma relação de causa e efeito. Ah, como assim? Por exemplo, se chove, a causa de chover tem a consequência meio que obrigatória da rua ficar molhada, o chão ficar molhado, né? Mas existem outras coisas que não são efeitos obrigatórios, né? Que uma coisa obrigatoriamente gera outra. Mas se uma coisa causou a outra, mesmo não sendo, né, o único efeito possível, mas se ela resultou nessa consequência que vem da oração principal, se ela foi a causa, então ela já é classificada como oração do tipo causal, né? Adverbial causal. Vamos dar uma olhada nas principais conjunções que iniciam orações desse tipo. Principal de todas é porque. Repare que é o porquê tudo junto, né? Que é o porquê da resposta, né? Vem o pois, como, visto que, já que, uma vez que e assim por diante. Então, tá vendo que as locuções conjuntivas já tudo termina em que, né? Visto que, já que, uma vez que e assim por diante, tá? Então, olha só. Primeiro exemplo. As crianças estão doentes porque comeram comida estragada. Então, a informação principal, crianças estão doentes. Isso é o que eu quero falar. Crianças estão doentes. Mas eu quero expressar a causa disso. O que causou essa doença? E aí vem terem comido comida estragada. O que causou foi isso, porque comeram comida estragada. Então, eu usei a conjunção causal porque, tudo junto, né? Para explicar a causa, que é isso aqui, né? A causa de elas terem ficado doentes. Então, o que causou a doença foi ingerir comida estragada, né? A mesma coisa aqui, olha. Como não tinha muitos clientes, então aqui eu estou usando uma outra conjunção, a conjunção como, né? Como não tinha muitos clientes, seu Jairo fechou seu armarinho, né? Então, o que causou o fechamento do armarinho do seu Jairo, né? Qual foi a causa? O fato de que ele não tinha muitos clientes. Então, não ter muitos clientes causou o fechamento do armarinho do seu Jairo, né? A consequência foi fechar. Então, a informação principal é que seu Jairo fechou o armarinho, e aí a adverbial causal, nesse caso, veio antes, né? Por isso, ó, obrigatória essa vírgula aqui. Tá vendo que aqui eu nem coloquei, né? Porque aqui poderia ou não ter. Não é obrigatório, mas se quiser colocar, pode colocar. E o último exemplo, decidi não ir à festa, uma vez que estou muito cansada. Então, uma vez que toda essa locução conjuntiva, né, traz a causa dessa minha tomada de decisão de não ir à festa. Então, o que causou essa decisão foi o fato de eu estar muito cansada, certo? Então, sempre essa ideia de causa e efeito. Quando eu estou falando de orações causais, né, de causa e efeito, eu sempre posso colocar antes ou depois, né? A causa pode vir antes ou depois da consequência. Então, eu poderia falar, uma vez que estou muito cansado, decidi não ir à festa. Eu poderia ter feito essa jogada, essa inversão. Tanto faz, tá? Tranquilo, né? Então, veja que porque, pois e como, né, são as conjunções mais comuns aí. Bom, o segundo tipo são as chamadas temporais, né? Orações adverbiais do tipo temporais. Temporais, de novo, o nome já está falando aí, indica a circunstância de tempo, né? Muito tranquilo, muito simples. Então, como a gente já viu, eu tenho uma oração principal, e aí a oração adverbial vai mostrar pra gente em que momento, em que tempo aquilo aconteceu, tá? Quais são as principais conjunções temporais? Quando, eu acho que é a principal. Temos enquanto e temos várias outras. Temos logo que, assim que, por exemplo, poderia ser no momento em que, antes que, sempre que. Essa é importante também, ó, desde que. Por quê? Desde que
também vai ter duas possibilidades de classificação que a gente vai ver, tá? Então, sempre você tem que olhar a conjunção, mas tem que olhar também qual que é o sentido que ela está passando ali naquele contexto, tá? Tem uma conjunção, ó, que é só mal, que nem o advérbio mal, né? Que é como? Assim, nesse caso, ó, mal cheguei ao escritório, já recebi trabalho suficiente para mais de 2 semanas. Esse mal no sentido de assim que, né? Esse mal tem o sentido de assim que. Então, mal cheguei seria assim que cheguei, ou logo que cheguei. Eu tinha acabado de chegar, né? Foi no momento em que eu cheguei. Mal cheguei e já recebi trabalho suficiente para mais de 2 semanas. Então, veja que aqui a gente tem a oração principal. Já recebi trabalho suficiente para mais de 2 semanas. E aqui vem a adverbial temporal antecipada, explicando o momento em que isso aconteceu. Tá? Segundo exemplo. Meu pai assistia a novela enquanto comia seu jantar, né? Então, nesse caso, meu pai assistia a novela é a informação principal. Meu pai assistia a novela. Ok. Enquanto comia seu jantar, já é indicação de quando, em qual momento. Enquanto, né? Então, ele usa aqui a conjunção enquanto para dizer o momento em que ele estava assistindo a novela, né? Enquanto comia seu jantar, certo? Aí, aqui eu coloquei depois, né, da principal. Então, não quis colocar a vírgula. E essa última, olha só, desde que cheguei aqui, então aqui é um exemplo em que eu usei o desde que, né? Desde que cheguei aqui, então essa indicação de tempo está antes da informação principal, por isso eu usei a vírgula, né? Obrigatório aqui. Desde que cheguei aqui, só recebi elogios dos meus tutores. Então, a informação principal é só recebi elogios dos meus tutores. E desde que cheguei aqui, vem como uma oração adverbial que indica o tempo. Então, nesse caso, esse desde que vem como um intervalo de tempo, né? Então, desde o momento em que eu cheguei até hoje. Então, ela indica esse intervalo do momento da minha chegada até agora, né? Desde que, nesse intervalo, só recebi elogio. Então, nesse caso, a gente está falando de tempo, mas a gente vai ver agora que o desde que também pode ter um outro sentido, tá? Que é aqui no caso das condicionais. Então, se a gente tem orações causais que indicam causa e temporais que indicam tempo, eu tenho orações condicionais que indicam condição, né? Que condição? Bom, se eu tenho uma coisa expressa na minha oração principal, a oração adverbial condicional, ela vai trazer uma condição que é necessária para que aconteça o que está ali na oração principal, né? Então, é uma condição, contanto que isso ocorra, né? Aí pode-se realizar o que está escrito na oração principal, tá? Ou uma condição, ou em alguns casos também que não pode ser assim entendido tanto como condição, ela pode expressar a hipótese, né? Então, nessa hipótese, se essa hipótese for confirmada, então, se realiza o que está escrito na oração principal. Não deixa de ser também uma condição, né? Uma hipótese é uma condição. Então, é ou uma condição ou uma hipótese, certo? E aí, as principais conjunções condicionais, se e caso são as principais, né? A gente tem as locuções, contanto que, olha aqui o desde que. Nós vamos ver um exemplo em que desde que não é mais temporal e passa a ser condicional. Tem salvo que, a não ser que, dado que, a menos que e assim por diante, tá? Então, vamos ver como funciona. Caso ele sobreviva, então, olha aqui. Aqui eu já estou dando uma hipótese, tá? Então, nesse cenário, na hipótese de ele sobreviver, né? Nesse cenário, terá que fazer muitas sessões de fisioterapia. Então, aqui eu estou falando de alguém, né, que sofreu um acidente grave, provavelmente, né? Então, caso ele sobreviva, né? Então, qual que é a informação principal? Ele terá que fazer muitas sessões de fisioterapia. Em que hipótese? Na hipótese, no caso de ele sobreviver. Então, caso, usei aqui, né, essa conjunção. E como a condição, a hipótese veio antes da informação principal, taquei ali a vírgula para fazer essa separação, tá? Segundo exemplo. Eu só volto para este departamento se você for o meu chefe. Então, eu só volto para este departamento, minha informação principal, né? Eu só volto para esse departamento. E aqui indica a condição. Se você for meu chefe, ou seja, na condição de você ser meu chefe. Então, aqui é uma condição para eu voltar para o departamento, né? Só na condição de você ser o meu chefe. Então, aqui eu coloquei a vírgula, mas ela não era necessária porque a oração adverbial veio por último, tá? E o outro exemplo, ó. Posso ir ao cinema com você, desde que nós voltemos cedo para casa. Então, tá vendo que aqui eu coloquei o desde que, né?
posso ir ao cinema com você desde que... Esse desde que é diferente do outro. Ele não está falando assim, desde o momento em que nós voltamos cedo para casa até agora, né? Não é esse sentido. Esse desde que tem um sentido de condição. Na condição de que nós voltemos cedo para casa. Então, eu posso ir no cinema com você, com essa condição. Então, se você puder substituir o desde que por contanto que é uma outra possibilidade de locução conjuntiva condicional, é porque esse desde que é condicional. Ou então, se você puder falar na condição de que, né? Então, veja qual é o sentido, tá? Agora, o outro, que era desde que eu cheguei aqui, não podia ser substituído por na condição de que eu cheguei aqui. Não, desde que eu cheguei aqui, era desde o tempo em que eu cheguei aqui até agora, era o intervalo de tempo. Aqui não, aqui o desde que tem outro sentido. Tá vendo como as conjunções sozinhas podem enganar? Por isso que você tem que ver exatamente qual que é a relação que está estabelecida entre oração adverbial e a principal, tá? Vamos ver as finais agora. Quais são as finais? As finais têm esse nome porque elas põem fim em alguma coisa? Não. O fim aqui que a gente diz de final é um fim de finalidade, o fim de finalidade. Ou então um objetivo. Então, as finais, elas indicam com qual finalidade eu fiz o que eu falei ali na oração principal. Então, eu falo alguma coisa na oração principal e a oração adverbial final estabelece essa relação de objetivo, de finalidade, né? Então, posso usar conjunções como para, muito comum, a mais comum, né? Para que, a fim de que, só o que, e ainda pode acontecer, muito raro, e eu duvido que o vestibular coloque isso, mas é importante falar, porque vai que, né? Eu tenho aqui o porquê separado, tá? Então, veja, porquê, tudo junto, causal, né? O porquê separado é igual a para que. Esse por está equivalendo a para. E aí passa a ser final. Nós vamos ver um exemplo agora com esse porquê para dar para entender melhor como é que ele pode aparecer. Bom, então vamos ver o primeiro exemplo aqui. Ó. Vou estudar bastante para que eu consiga passar na prova. Então, qual que é a informação principal? Que eu vou estudar bastante, né? Então, vou estudar aqui a locução verbal, né? De futuro, que eu estudarei. Para quê? Qual que é o objetivo de eu estudar bastante? Para que eu consiga passar na prova. Então, isso aqui não é... É importante a gente ver que, às vezes, as questões vão querer pegar a gente, fazer pegadinha e falar que isso aqui é a causa de eu estudar bastante. Só que não é. Porque se fosse causa, eu passar na prova causaria eu estudar bastante. Seria o contrário. Porque eu primeiro passaria na prova e depois isso causaria que eu começasse a estudar bastante. Não faz sentido nenhum, né? O estudar bastante é que acontece antes. Então, aqui não é uma causa, tá? Aqui se trata de finalidade. Qual é o objetivo de eu passar na prova? De eu estudar bastante. É passar na prova, né? A mesma coisa do a fim de que. A fim de que vai sempre aparecer para indicar a finalidade, né? A fim de que. Então, a fim de que se mantenham as ruas limpas, devemos descartar o lixo corretamente, né? Então, aqui eu coloquei a finalidade primeiro, né? Então, a informação principal é que nós devemos descartar o lixo corretamente. E aí, eu coloquei por quê, com qual, mas não o porquê de causa, com qual propósito, né? Com qual objetivo que a gente tem que fazer isso? Com o objetivo de manter as ruas limpas. Então, sempre que você puder falar com qual objetivo, com qual finalidade, é oração final, tá? E ó aqui o porquê que eu falei. Meu amigo estava ansioso porque saísse logo o resultado do exame. Esse porquê, ele pode ser substituído por para que. Meu amigo estava ansioso para que saísse logo o resultado do exame, né? Então, esse porquê separado é final, né? Ele estava ansioso por isso, né? Com esse objetivo, acabou gerando a ansiedade. É diferente de eu falar, meu amigo estava ansioso, pois saiu o resultado do exame. O resultado do exame nem saiu, pois saísse. Porque saísse, né? Se fosse uma ideia de causa, poderia substituir por pois, né? Uma vez que saísse. Não, aqui não é causa, aqui é finalidade. Então, o porquê é separado com o sentido de para quê. Só que aqui quase não cai, é bem difícil aparecer dessa forma, tá? Quase sempre vai ser o para quê ou a fim de quê, tá? Vamos fazer uma última pausinha breve e a gente já volta com mais um bloco aí falando dos outros 5 tipos de orações adverbiais.